bem? Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido. Vou começar a aula de hoje me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, na altura dos ombros. Tenho olhos pequenos, de cor castanho claro também. E eles precisam desses óculos. Eu estou usando uma blusa preta com uma estampa cinza. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos. Tem uma mesa com algumas plantas e mais plantas aqui do meu outro lado. Você sabe fazer um sanduíche? Fazer um sanduíche é algo muito fácil, certo? É só pegar o pão, colocar as coisas no meio e pronto, não é? Talvez seja óbvio para você, que já fez alguns. Mas vamos aqui fazer um exercício de imaginação. Imagina que alguém de uma cultura desconhecida nunca viu um sanduíche na vida e te pede para explicar como é que se faz um sanduíche bem simples, de pão com manteiga. Vamos além um pouquinho. Vamos botar nossa imaginação no nível máximo. Mais do que não conhecer o sanduíche, essa pessoa também não conhece bem os produtos e as ferramentas para montar esse lanche aí. Antes dessa aula, eu pedi a algumas pessoas para escreverem para mim como é que se faz o sanduíche desse tipo, né, de pão com manteiga. E eu vou seguir exatamente aquilo que eles escreveram aqui para mim. Vamos ao primeiro. Pegue o pão, corte ao meio, com cuidado para não esfarelar. Com uma faca limpa, pegue a manteiga e passe no pão. Agora seu pão está pronto e é só saborear. Vamos ver se o segundo me ajuda um pouco melhor. Primeiro, separe os ingredientes. 2 fatias de pão de forma e manteiga. Utilize uma faca sem ponta para espalhar a manteiga nas fatias de pão. Lembre-se que é apenas um lado de cada fatia. Junte os lados onde tem manteiga para formar o sanduíche. Está pronto. E o que você achou? Será que com as instruções que eu recebi desses 2 textos, eu realmente conseguiria fazer um sanduíche para o personagem que a gente imaginou que não conhece nada sobre fazer sanduíche? Eu tenho minhas dúvidas. Então agora, vamos aqui juntos construir um texto com as instruções da maneira mais completa possível, hein? Primeira coisa que tem que aparecer é o nome da receita. O que vai ser explicado nas instruções que vão vir logo embaixo? No nosso caso aqui seria pão com manteiga. Bom, a gente já tem um título. Para começar a fazer, é necessário que se tenham todos os ingredientes. Todos que vão ser necessários para fazer essa receita. Pois, né, vai que no meio que você está preparando, você descobre que não tem alguma coisa do que você ia precisar para fazer. Não vai dar para fazer a receita que você tanto queria. E além disso, ainda pode ser que tenha que desfazer de alguns ingredientes que você já tenha misturado. Por isso que a gente precisa colocar os ingredientes logo no começo. Ia ser uma frustração, né? Imagina, e desperdício. Então, vamos seguir. Para fazer o sanduíche de pão com manteiga, a gente precisa escrever o que será necessário para fazer esse sanduíche. Que seria 2 fatias de pão de forma, e aí até podia ser outro tipo de pão. Mas nesse caso, a gente vai usar esse, tá? Manteiga, uma faca limpa e sem ponta e um prato. Beleza. Agora já temos tudo aqui que a gente vai precisar para fazer o lanche. E agora? Só colocando os ingredientes aqui, a gente já tem um sanduíche pronto para comer? Acho que não, né?
Sabe que isso tá me dando uma fome? Bom, já colocamos o título, identificando o que vai ser feito ali. Colocamos ingredientes que vão ser necessários. E, nesse caso, alguns utensílios também. E agora, o que falta? O que a gente precisa escrever aí? Você sabe dizer? O modo de fazer. A maneira como esses ingredientes vão ser misturados, juntados ali, para ter como resultado final a receita que eu dizia lá no nosso título. Então, vamos lá. Lembrando que a gente precisa escrever exatamente o que a gente quer que o outro faça. As instruções precisam estar bem escritas, bem explicadinhas. Afinal, a pessoa está ali lendo uma coisa que foi escrita para outra pessoa. E essa outra que escreveu não vai poder estar ali do lado falando o que era, né? A escrita, nesse caso aí, ó, é muito importante. Bom, pegue as 2 fatias de pão, coloque uma ao lado da outra no prato. Abra o pote de manteiga e, com a faca, pegue uma pequena porção dela. Será que tá dando certo? Segure uma das fatias de modo que ela fique firme no prato e espalhe a manteiga que está na faca por toda a superfície do pão. Acho que estamos conseguindo nos entender. Faça a mesma coisa com a outra fatia. Coloca uma das fatias sobre a outra, unindo os lados que tem manteiga. Pronto, agora é só comer. Ficou bonito! Você pode até tirar uma foto e colocar ao lado da receita para ilustrar. Não é exatamente necessário ter foto, tá? Mas ajuda bastante a pessoa que está lá fazendo para ter uma ideia de como é que a receita vai ficar assim pronta no final. Essa foi uma receita bem fácil. Mas no seu material didático carioca, você pode encontrar outras receitas, como essa de sacolé, de suco de melão com casca e hortelã, ou essa outra de bolo de caneca. Você pode conferir se as partes que a gente falou aqui estão aparecendo lá também. E você também pode fazer as receitas e seguir as instruções de lá e ver se você consegue seguir as orientações que estão ali escritas, né? Se elas estão bem explicadinhas, se as instruções estão de acordo. Tudo com a ajuda de um adulto, hein? Eu usei aqui o exemplo do pão com manteiga, que é simples para te ajudar a entender que quanto mais explicadinho estiverem as instruções, melhor. Você já ouviu falar em texto instrucional? Aposto que sim, mesmo que você não esteja lembrando desse nome. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a instrução. Ou seja, este texto nada mais é que um texto que passe informações, de modo que instrua, que ensine, que diga as instruções para quem está lendo, para ele fazer algo. A receita culinária é um texto instrucional. Ela é responsável por dar o passo a passo e a quantidade certa de ingredientes para fazer um bolo, um sacolé ou até um pão com manteiga. Outro exemplo são as receitas para fazer roupas ou outros objetos de crochê ou tricô. O passo a passo e a sequência de pontos que devem ser executados para fazer bichinhos como esses também se chama receita. Jogos de tabuleiro também têm as instruções explicando como se joga e como se marca a pontuação, por exemplo. Também é um texto instrucional. Ou ainda, há tarefas que necessitam justamente desses textos. Um tapete artesanal também tem instruções para que você consiga fazer aí na sua casa também. Também está no material Reeduca. Para fazer algum trabalho, os textos instrucionais estão lá, como essa imagem aí, que também está no material didático carioca. Ela está orientando a realização de uma maquete.
Esse é um jeito bem interessante de mostrar as etapas a serem seguidas, usando aí um editor de imagem para ficar tudo arrumadinho e bonitinho. Quanto à linguagem nesse gênero textual, é muito importante sempre ser totalmente objetivo e claro. E, além disso, os verbos, as ações empregadas ali são sempre no imperativo. Faça, mexa, recorte, pegue, dobre. Pois é importante a maneira de induzir, de levar o leitor a fazer algo, como se desse ordens. Na aula de hoje, a gente viu que textos instrucionais têm como principal finalidade dar instruções aos leitores. Quem está lendo precisa de uma linguagem direta, clara, objetiva, para levar o outro a obter sucesso no preparo daquilo que está sendo feito, que pode ser um prato culinário, um brinquedo, um jogo ou até a montagem de um móvel. Esse tipo de texto apresenta uma estrutura assim super simples e padronizada, e geralmente apresenta com os verbos no modo imperativo, dando ordens. Eles podem ter, inclusive, uma foto de referência. Os textos instrucionais podem ter formatos variados e independentes do meio em que eles se apresentam, sendo ali no tradicional papel ou de maneira virtual, as suas características são sempre as mesmas. É importante a gente conhecer bem essas regrinhas, porque assim a nossa comunicação acontece de maneira mais eficiente. A maneira que a gente escreve e lê interfere no entendimento e no entendimento do outro. Para você praticar, eu vou deixar um desafio para você. Eu vou deixar aqui uma foto desse jogo da velha feito com materiais reaproveitados. Ele foi feito com um pedaço de papelão, com tiras de papel colorido e tampinhas de garrafa. Sua tarefa é escrever como essas partes devem se juntar para criar um joguinho como esse. Ou seja, você deve criar as instruções do passo a passo de como confeccionar esse jogo. Você pode escrever no seu caderno ou usar algumas ferramentas digitais para isso. Existem aplicativos ou editores de imagem que podem te ajudar a apresentar esse passo a passo assim de uma maneira bem criativa. Só capricha, hein? Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou lembrado de uma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau.